O STJ, no tema 1213, decidiu sobre a indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa, mais precisamente decidiu sobre os limites da indisponibilidade de bens, se eles são globais ou se são individuais e até quando a solidariedade da obrigação de ressarcir ao erário. Então, nesse julgado foram analisados o artigo 942 do Código Civil, que dispõe no parágrafo único que aqueles que praticam um ato ilícito causando danos a terceiros são solidariamente responsáveis. No entanto, a Lei de Improbidade Administrativa, no artigo 17c, parágrafo 2º, dispõe que, na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Portanto, a Lei de Improbidade Administrativa afasta a solidariedade prevista no Código Civil. E, de outra mão, o artigo 16 da Lei de Improbidade trata sobre o pedido de sequestro de bens ou pedido de indisponibilidade. Na redação originária não entrava no detalhe sobre limites individuais ou globais. Já na redação dada pela reforma da Lei de Improbidade, pela Lei 14.230, 2021, dispõe no parágrafo 15 que, se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. E o parágrafo 6º dispõe que o valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro garantia judicial a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Mas aqui a lei ainda não deixou totalmente claro se o limite, essa somatória aqui, considera as constrições realizadas sobre todos os demandados ou se isso pode ser exigido, ou seja, todo o valor em relação a cada um dos réus. E aí o STJ, analisando sua jurisprudência, disse que, em suma, há uma diferença de tratamento entre a situação do réu durante a instrução e depois após a condenação. Então, durante a instrução, há uma solidariedade de todos os réus, e o que permite a constrição do valor total em relação a cada réu. No entanto, não pode haver múltiplas penhoras do valor total. Significa, então, que não há uma divisão pro rata, ou seja, se procura garantir um valor de R$1 milhão e tem 5 réus. No início, não já se vai fazer o bloqueio de valores correspondentes a R$200 mil para cada réu. Vai se fazer o bloqueio de 1 milhão para cada um deles. No entanto, haverá um desbloqueio sempre que houver um excesso de penhora, né, considerado o conjunto dos demandados. Então, eventualmente, é possível que, por exemplo, um réu tenha R$800 mil bloqueados, outro tenha R$200 mil bloqueados, que foi apenas isso que encontrou, e os outros 3 que não tiveram nenhum bem encontrado fiquem sem nenhum bem bloqueado. Mas aí, nesse caso, aquele 1 milhão, que era o que seria indicado na inicial, teria sido totalmente garantido por apenas 2 réus. Se fosse feita uma divisão pro rata, aí, nesse caso, teria apenas R$400 mil de bloqueio, porque teria um limite individual pela divisão por cabeça, né? E, então, o STJ conferiu a interpretação de que o artigo 16, parágrafo 5º, não exige que a limitação da indisponibilidade seja individual para cada réu, mas sim coletiva, considerando o somatório dos valores. Então, há essa distinção entre a cognição sumária, que aí tem uma responsabilidade solidária para garantir a recomposição, e a sentença condenatória, que tem uma responsabilidade pela qual a responsabilidade deve ser delimitada conforme a participação de cada réu, vedando-se a solidariedade. Ou seja, a solidariedade vai apenas até a sentença. E, além disso, a solidariedade não permite que a garantia total supere aquele valor indicado na inicial.
Então, a tese firmada é no sentido de que, para fins de indisponibilidade de bens, há solidariedade entre os réus da ação de improbidade administrativa, de modo que a Constituição deve recair sobre os bens de todos eles, sem divisão em cota-parte, limitando-se o somatório da medida ao quantum determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um. Então, na verdade, o que o STJ diz aqui é que, em tese, é possível que haja o bloqueio total em relação a um dos demandados, por exemplo, se não for encontrado bem dos outros. Mas o que se busca evitar aqui é que haja múltiplas constrições, fazendo superar, então, o valor indicado na petição inicial. Então, colocando aqui em mapa mental, né? Durante a instrução, a gente vai ter a situação da constituição pelo valor global, com solidariedade e sem divisão. Então, no primeiro momento, não se divide, não se limita individualmente, né? Considera o valor indicado na petição inicial para todos. No entanto, há um limite para a garantia global, pela soma, considerando a soma de todas as constituições. Então, não pode bloquear o valor total para cada, ou, melhor dizendo, não pode manter o bloqueio do valor total para cada demandado. De outra mão, a partir da condenação, aí sim, haverá toda uma mudança do regime, porque o valor que cada um vai garantir é apenas o correspondente à sua condenação, sem haver qualquer solidariedade. Então, por exemplo, no caso concreto enfrentado pelo STJ, se tratava de um valor de R$500 mil indicado na inicial, com 4 réus. O juiz determinou o bloqueio de R$500 mil em relação aos 4, portanto, sem fazer divisão no início do processo. O TRF, por outro lado, deu provimento ao agravo para limitar a 125 mil, ou seja, 1/4 do total para cada um, e o STJ deu provimento ao recurso para determinar, de fato, o bloqueio de R$500 mil em relação a todos, apenas dizendo que o valor total bloqueado não pode superar os 500 mil, mas que, em tese, cada um dos demandados pode ter bloqueado 500 mil reais, desde que o valor total bloqueado não supere os 500 mil. E é isso, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal, de ativar as notificações também, porque o canal é muito pequeno. Quem não ativa as notificações está tendo dificuldade de encontrar os novos vídeos. Então é importante bater no sininho e também clicar no botão de curtir para difundir para outras pessoas. Até a próxima.